Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós iremos agora para a disciplina de História. E nós iremos estudar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Isso mesmo. Alguém sabe me dizer quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Foram os índios. E vocês sabiam que eles viviam em grandes grupos ou nações que eram denominadas tribos? Cada tribo dessa existia um chefe, que era chamado de cacique, Tuxana ou Morubixaba. Nessas tribos havia também um chefe religioso, que era conhecido como o pajé. As tribos, elas eram organizadas em aldeias, que elas eram formadas por um conjunto de ocas, que eram o quê? As moradias dos índios. A esse nome de ocas, o conjunto deles chamavam-se taba, onde havia uma praça central que era para a realização das festas, dos conselhos tribal e cerimônias religiosas. Então, nessa parte da taba era onde acontecia todas as festas que eram organizadas pelos indígenas. As tabas, elas possuíam ao redor cercas que eles chamavam de caiçara, que servia para a proteção. Então, os homens lá das aldeias indígenas, eles tinham a obrigação de quê? De caçar, de pescar, de construir as ocas, fabricar instrumentos, armas. E já as mulheres, por incrível que pareça, elas tinham um trabalho mais pesado, que elas faziam o quê? Elas plantavam, elas colhiam, elas cozinhavam, elas desenvolviam atividades artesanais, que elas produziam o quê? Redes, cerâmicas. E ainda, além disso, elas tinham a obrigação de cuidar das crianças. Então, assim, era algo que as meninas, no caso as mulheres, elas aprendiam desde cedo o trabalho das mães. No caso dos meninos, eles também acompanhavam os pais desde pequenos para que eles fossem adquirindo esses conhecimentos. Então, eles aprendiam a entender as crenças, os costumes, né, de cada um deles. E nós vamos ver aí, que muito antes do nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por meio delas é que são considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Nós sabemos também, né, que para chegar até o nome Brasil, essa terra que era habitada pelos indígenas, ela teve também outros nomes, né? Por exemplo, nós temos aí Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, e temos aí a questão das culturas indígenas, que são bastante diversificadas. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes. Olha só que riqueza, né? Hoje são poucas as pessoas que falam aí 4, 5 línguas, então eles falavam em média de 154 línguas diferentes. Nos dias de hoje, eles ocupam áreas em diferentes regiões e eles vivem muito aonde? Nas florestas, que são o que? As terras indígenas. E alguns também nós conseguimos, por algum momento, ter acesso aos índios também na cidade. Então, pessoal, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas eles falavam cerca de 1.300 línguas. Muita coisa, né? Porém, né, com o passar do tempo, muitas etnias elas desapareceram. Algumas ainda hoje lutam, né, por essa sobrevivência, para que possa preservar essa cultura, ou seja, a sua identidade. Mas hoje em dia é muito difícil encontrarmos tantas línguas faladas assim, né, por um só povo. Ó, se vocês observarem aí, ó, nessa imagem que vocês veem aí, vocês irão ver o quê, ó? Um fotógrafo, José Medeiros, conversa com um indígena da etnia Xavante quando participou de uma expedição na região, onde atualmente está localizado o Parque Indígena do Xingu. Então, é isso. Ele conseguiu essa foto aí
na época em que ele teve aí uma conversa, né, com um indígena. Então, vocês terão aí, pessoal, um jogo rápido para vocês responderem. E em seguida, vocês irão pegar o caderno de vocês na disciplina de História, irão fazer o cabeçalho e vocês irão fazer a atividade que segue em PDF, certo? Sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, o jogo rápido de vocês diz assim: observe a foto acima e responda: existiram ao longo do tempo trocas de culturas entre os povos indígenas e os descendentes de europeus. Justifique sua resposta com elementos da foto. Então, de acordo com essa imagem, né, que nós acabamos de observar aqui, vocês irão responder aí essa alternativa no livro, na página 9, e irão fazer a atividade no caderno. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270.
que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.